Então, estamos falando acerca da jornada de trabalho do servidor, que vai ser de, no máximo, 40 horas semanais, sendo que a jornada dos médicos será de 20 horas, segundo aqui observado na norma. Agora, há também uma jornada especial, um horário especial para o servidor estudante. E é curioso que esse horário especial para o servidor estudante, para que ele possa frequentar estabelecimento de ensino superior, é o que diz a norma. Só que a norma também vai nos dizer que esse horário especial, que vai possibilitar o servidor atuar, fazer um curso de nível superior, só vai ser deferido para aquele servidor que efetivamente não for graduado em curso superior. Quer dizer, quem já foi graduado ou quem já for graduado e estiver fazendo outro curso superior, não terá direito a esse horário especial, diz o artigo 57 na tela. Ao servidor matriculado em estabelecimento de ensino superior será concedido, sempre que possível, horário especial de trabalho que possibilite a frequência normal às aulas, mediante comprovação mensal por parte do interessado do horário das aulas, quando ainda existir curso correlato em horário distinto ao do cumprimento de sua jornada de trabalho. Tá? Agora, vem o parágrafo 1º, horário especial de que trata esse artigo, somente será concedido quando o servidor não possuir curso superior. O que significa, meus caros amigos, é que se o servidor possuir curso superior, não lhe será concedido esse horário especial para frequentar aí estabelecimento de ensino superior. Pois bem, por outro lado, meus caros amigos, o que nós temos é a necessidade de se registrar a frequência do servidor ao serviço. Esse registro é feito através da fixação de pontos, né? O que ele fala aqui, registro diário de ponto, outro mecanismo de controle estabelecido em regulamento. Mas acontece, meus caros, que exatamente por haver um registro de frequência, é que o artigo 60 vai acabar nos dizendo o seguinte: é vedado dispensar o servidor do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir jornada de trabalho, salvo nos casos expressamente previstos em lei. E, de qualquer maneira, o que nós temos é que é possível, obviamente, tendo ocorrido uma falta, é possível que essa falta seja justificada. Diz a norma que se o servidor não comparecer por motivo de doença, esse é o artigo 61, ou qualquer outra situação de força maior, ele deverá comunicar à chefia imediata. O parágrafo 1º desse dispositivo acaba nos dizendo que as faltas do serviço, por motivo de doença, são justificadas para fins disciplinares, de anotação no assentamento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada pela chefia imediata, mediante atestado médico expedido pelo órgão oficial até 24 horas após o comparecimento. É o que nós aqui vamos observar. Tá? Então, vai ser abonada pela chefia imediata com atestado médico aí expedido. Tá? Agora, curioso é que para o desembargador só há necessidade de apresentação de se submeter a exames médicos se o afastamento for superior a 30 dias, quando se fala nessa licença para tratar da própria saúde, desse afastamento por motivo de doença. Então, é a regra aqui que nós vamos perceber. Bom, aliás, aqui a gente vai falar de vencimento, mas antes de falar de vencimento, vamos aproveitar e fazer mais uma questão. Agora a questão de número 21, que vai nos dizer o seguinte: sobre as regras contidas na Lei Complementar 68, assinale a alternativa correta. Ele começa falando: o ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 44 horas semanais de trabalho, salvo quando disposto diversamente em lei ou regulamento próprio falso. Não são 44, são, na verdade, 40 horas por semana. É o primeiro ponto. 40 horas por semana. B. O exercício em comissão e função gratificada
exige dedicação integral ao serviço por parte do comissionado, que pode ser convocado sempre que haja interesse da administração. É a resposta certa, por isso que alguns dizem que não há controle de jornada para aqueles que exerçam cargo em comissão ou função comissionada. Se ao servidor matriculado em estabelecimento de ensino superior, será concedido, sempre que possível, horário especial de trabalho que possibilite a frequência normal às aulas, mediante comprovação mensal por parte do interessado do horário das aulas. Quando inexistir curso correlato, em horário distinto ao do cumprimento de sua jornada de trabalho. Esse horário especial será concedido ainda que o servidor não possua curso superior. O problema aqui é o seguinte, gente. É somente quando o servidor não possua curso superior. Tá? Se ele possuir, não tem. Então, o ainda fica aparecendo, e aí a letra B acaba sendo mais certa, como se quem tenha curso superior também tivesse direito a esse horário especial, quando não é o que acontece. Na realidade, esse horário especial só é concedido para o servidor que não possui curso superior. D. É facultado dispensar o servidor do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir a jornada de trabalho falso. Não é facultado não, gente. Pelo amor de Deus, isso é vedado. É vedado ao servidor. Né? É vedado dispensar o servidor, do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir jornada de trabalho, a não ser naquelas hipóteses previstas na legislação. A letra E, as faltas do serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares, de anotação no assentamento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada pela chefia imediata, mediante atestado médico expedido pelo órgão, até 48 horas após o comparecimento. Nós vimos que não será até 48, mas sim até 24 horas após o seu comparecimento. A situação aqui que se observa. Bom, agora vamos para os direitos e vantagens. O que nós precisamos primeiro observar é o conceito de vencimento. Meus amigos, vencimento, na realidade, é a retribuição pecuniária com valor fixado em lei, então a retribuição pecuniária, com valor fixado em lei, isso daí é o vencimento a ser pago pelo exercício das atribuições do cargo. Só que, meus amigos, o que nós aqui observamos é o seguinte: se de um lado nós temos o vencimento, de outro lado nós temos a remuneração. Só que nós fomos acostumados a observar a remuneração como a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes. Acontece que a Lei Complementar 68 dá um conceito diferente à remuneração, dizendo que remuneração é a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias previstas em lei. Então, eu posso dizer que remuneração é a soma do vencimento com vantagens pecuniárias. Não necessariamente vantagens pecuniárias permanentes, porque elas podem ser permanentes ou temporárias, desde que, na realidade, sejam estabelecidas em lei. Por isso, meus caros amigos, o que nós podemos observar é que não se pode dizer que, de acordo com a Lei Complementar 68, a remuneração ela é irredutível. Porque o que se considera irredutível é a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes. Então, quando eu tenho a soma do vencimento com vantagens pecuniárias permanentes, essa soma é irredutível. Só que a remuneração nem sempre é a soma do vencimento com vantagens pecuniárias permanentes. Porque eu tanto tenho remuneração nas vantagens pecuniárias que são, nessas hipóteses, temporárias, né, quando eu tenho remuneração na soma do vencimento com as vantagens permanentes. Então, a remuneração não necessariamente aqui, nos termos da Lei Complementar 68, é irredutível. O que é irredutível é a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes. Pois bem,
É o que vai dizer o parágrafo 2º desse artigo 65, quando deixa claro que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Vejam só. É irredutível, como a situação aqui é observada. Agora, se o vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de suas atribuições, é evidente que, se de forma injustificada não houver esse exercício, nós teremos um desconto na remuneração. O artigo 66 vai nos contar exatamente essa história quando diz o servidor perderá, ele vai dizer a remuneração dos dias que faltar ao serviço. Ora, se ele falta ao serviço de forma injustificada, logicamente, porque se for de forma justificada, ele tem por obrigação comunicar a chefe imediata, ele, nessa hipótese, perderá a remuneração desse dia. Aí nós temos a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superior a 60 minutos. Quer dizer, se o sujeito se atrasa ou tem uma saída antecipada inferior a 60 minutos, não há desconto algum. 3. A metade da remuneração, na hipótese de aplicação da penalidade de suspensão, quando, por conveniência do serviço, a penalidade for convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. E aí, meus caros amigos, o que nós vamos perceber é o seguinte. Há uma penalidade disciplinar chamada de suspensão. Na suspensão, o servidor fica proibido, obviamente sem remuneração, de comparecer ao serviço. Só que quando há conveniência para o serviço, essa suspensão ela pode ser convertida em multa. E a multa é a situação bem clara. O servidor vai ficar obrigado a comparecer ao serviço nos dias em que ele estaria suspenso, mas vai receber apenas 50% de sua remuneração, porque o restante será retido a título de multa. Bom, agora, o que é que nós vamos observar? Diz a norma. As reposições, indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ao provento. Provento é o nome técnico que se dá, a remuneração paga ao inativo. Então, quem é aposentado se encontra em disponibilidade recebe provento. Em valores atualizados monetariamente, o que significa que se o servidor estiver em débito com erário, por conta de reposição, que é pagamento indevido, ou indenização, que é o dano causado ao próprio erário ou a terceiro, ele vai ter descontado em sua remuneração parcelas que não poderão exceder de 10% de sua remuneração ou provento. Então, aí cada mês tem uma parcela, até 10% de sua remuneração ou provento, até que o débito do servidor em relação ao erário seja quitado. Bem, chegamos ao artigo 69, porque nós observamos, na realidade, que o servidor, além do vencimento, recebe também vantagens pecuniárias e que o vencimento somado a essas vantagens pecuniárias resulta na remuneração. Mas o que eu vou considerar como vantagem pecuniária? O artigo 69 nos diz, afirmando que, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. E aí vocês vão perceber que nós temos indenizações, auxílios, adicionais e gratificações. O que vai diferenciar as indenizações dos demais? Porque, na realidade, o que se observa é que as indenizações jamais vão se incorporar para qualquer efeito. Nessa situação, quando se fala em indenização, nós temos o seguinte: indenização é uma devolução ao servidor de um valor que ele gastou para a prestação do serviço. Isso é indenização. Se a indenização é assim, ela não tem caráter patrimonial, porque ela não acresce o patrimônio de ninguém. Ela apenas está repondo o que se teve que gastar com a prestação do serviço. Por isso que as indenizações jamais serão incorporadas para qualquer efeito. E é bom a gente discutir um pouco esse termo incorporação,
Porque quando uma vantagem pecuniária incorporada, ela se torna permanente. E se tornando permanente, essa vantagem pecuniária, ela na realidade vai acabar fazendo com que a soma do vencimento com ela se torne irredutível. E mais, ela será considerada nas contribuições o que caracterizará o valor para ser pago quando do provento de aposentadoria. Porque hoje, na realidade, a previdência social do servidor, a chamada previdência própria do servidor, regime próprio de previdência do servidor, é contributiva. Então, o servidor ele tem que contribuir para ter direito a participar dessa previdência. E por conta disso, quando a vantagem é permanente, essa vantagem é calculada para fim de se estabelecer a própria contribuição. E se é calculada para fim de se estabelecer a contribuição, isso significa que posteriormente será levado em consideração quando da fixação do provento de aposentadoria. É a situação aqui que nós encontramos. Pois bem, por isso se tem. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, então elas não são incorporadas. Só que aí vem, e eu sempre tenho essa preocupação, meus caros amigos, porque muitas pessoas elas acabam trazendo nessa hipótese uma interpretação contrária ao senso. Ah, João, quer dizer que se as indenizações jamais se incorporam, as gratificações adicionais vão sempre se incorporar? Não é bem assim. As gratificações adicionais podem se incorporar, mas vão se incorporar apenas na forma estabelecida em lei. Nesse ponto, o parágrafo 2º diz: as gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições previstos em lei. É a situação aqui que nós vamos observar. Com isso, meus caros amigos, nós acabamos observando agora a questão de número 22, que vai nos dizer o seguinte: assinar a alternativa que mostra a regra incerta na Lei Complementar 68, a Lei Complementar 68 do Estado de Rondônia. Aí nós começamos. Vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, é a resposta certa. Então, meus caros, isso significa basicamente que o vencimento não pode ser alterado por outro ato que não lei. A lei que tem que alterar o vencimento. B. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de qualquer natureza é irredutível falso, porque só é irredutível a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias permanentes, conforme nós observamos. Então, está falso a letra B. C. As reposições de indenizações horárias serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 20ª parte da remuneração ao provento em valores atualizados monetariamente. Falso. Não são 20, mas 10%. D. As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento. Falso. As indenizações não se incorporam. É regra que não admite exceção. E a letra E. As gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento em qualquer hipótese. Nessas circunstâncias, meus caros amigos, o que aqui nós podemos observar é que as gratificações adicionais incorporam-se nas situações e termos indicados em lei. Por isso, a letra E também está errada. A resposta certa, letra A. Pois bem, e nós chegamos, meus caros amigos, para observar o seguinte. A norma começa a nos falar das indenizações. E ela vai acabar trazendo que são indenizações ajuda de custo, diárias e transporte. Basicamente, nós podemos fazer a seguinte comparação. Na ajuda de custo, se está pagando o servidor para que ele possa se instalar numa nova localidade para onde for deslocado de forma permanente. Quer dizer, ele vai fixar domicílio de forma permanente nessa nova localidade. E essa ajuda de custo vai auxiliá-lo a se instalar. Quer dizer, a ajuda de custo não o auxilia a se manter, auxilia a se instalar. Em regra, essa ajuda de custo, com valores de R$ 99, é fixada em R$ 700. Já a diária não é paga pela fixação do domicílio permanente. A diária é paga pelos deslocamentos eventuais ou temporários. É essa lógica que se tem. E o transporte é pago para a prestação de serviços do servidor externos à própria repartição,
quando ele se utiliza de meio próprio de locomoção. Por isso, uma coisa é o transporte, outra coisa é o auxílio transporte. O auxílio transporte, sim, que paga o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. A indenização chamada transporte, que é para prestação de serviços externos à própria repartição. Dito isso, podemos fazer aqui a questão 23, que vai nos dizer: ajuda de custo destina-se às despesas de instalação do servidor, que no interesse do serviço passa a ter exercício na nova sede, com mudança de domicílio em caráter provisório. Falso. É mudança de domicílio em caráter definitivo. Aí temos B. A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 6 meses contados do óbito. Gente, o prazo não é de 6 meses, o prazo, na verdade, vai ser de 1 ano. Tá? Então, se a família do servidor, 1 ano após o óbito, decidir por retornar à sede de origem, vai ter direito à ajuda de custo. Se o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 5 dias, sujeita a punição disciplinar se recebida de má-fé. Resposta certa. Bom, aí nós temos: D. Ao servidor que no desempenho de suas atribuições pagar ou receber em moeda corrente, será concedido auxílio de 10% do valor do respectivo vencimento básico, para compensar eventuais diferenças de caixa, conforme regulamento. E essa diferença de caixa está no artigo 85 e não é de 10%, mas sim de 20%. Então, está falsa a letra D. E a letra E, que fala que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 25% em relação à hora normal de trabalho, quando, na verdade, esse acréscimo é de 50%. Tá? Por isso, a resposta certa da questão, a letra C. Agora nós vamos observar, meus amigos, fazer a questão 24, que diz: acerca das alternativas abaixo, marque aquela que não mostra regra prevista na Lei Complementar 68 de Rondônia. O que nós vamos observar? Bem, começamos tendo a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar. Tá certo. Mas nós estamos, na realidade, buscando a incorreta e não a correta. Aí se tem B. Na fase de sindicância, a comissão promove a tomada de depoimentos orais reduzidos a termo, acareações, investigações e diligências, objetivando a coleta de provas, recorrendo quando necessário aos técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, sempre com ciência do acusado ou de seu procurador, mediante notificação com antecedência para cada audiência que realiza, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Também está certo. Vamos à letra C. A sindicância, diz a norma, é meio eficaz para apurar em primeiro plano a veracidade de denúncias ou a existência de irregularidades passíveis de punição, podendo ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar. Certo é o artigo 189. Bom, aí nós vamos observar. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Falso. Ele pode ser prorrogado por mais 5 dias. Não é igual período, não. 30, podendo ser prorrogado por mais 5 a critério da autoridade superior. Artigo 189, parágrafo 2º. Tá? Então, como essa é incorreta, nós buscamos a incorreta, a resposta é a letra D. E nós vamos ter a letra E. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor enseja a imposição de pena, que não seja da competência da autoridade responsável pela sindicância, será obrigatória a instauração de processo disciplinar com a remessa dos autos da sindicância à Comissão Permanente de Processo Administrativo e Disciplinar. Tá? Isso aqui também está correto. Então, a resposta é a letra B. Vamos à questão 25. A questão 25 é o seguinte: assinale a alternativa
Perdão, gente. Assinale a alternativa que mostra a regra presente na Lei Complementar 68 do Estado de Rondônia. Temos a entidade sindical representativa da categoria servidor processado, deverá indicar representante para acompanhamento do processo. Não é deverá, é poderá, com base no artigo 192, parágrafo único. A letra B já diz: o processo administrativo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 2 servidores, dentre os componentes da comissão permanente de processo administrativo disciplinar designados pelo coordenador geral, indicando entre seus membros o respectivo presidente. Não são 2, são 3 servidores. C. Não poderá participar de comissão de sindicância de processo administrativo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo afim em linha reta colateral até o 2º grau, falso. É até o 3º grau. E não até o 2º grau. Aí temos D. Após publicação da portaria de instauração e recebimento da cópia dessa pelo acusado, terá a comissão prazo de 50 dias para relatar o processo, sendo admitida sua prorrogação por mais 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Não são 15, são 30 dias. São 50 prorrogáveis por mais 30, com base no artigo 195 da lei. E, por último, a letra E, que é a correta, vai dizer: superado o interrogatório, a citação será para proporcionar o prazo de 5 dias para apresentação de defesa prévia, na qual o acusado deverá requerer as provas a serem produzidas, apresentando o rol de testemunhas até o máximo de 3, as quais serão notificadas se forem diversas daquelas inquiridas pela sindicância. Pois bem, agora o que é que nós vamos observar? Passamos para a Lei Complementar 568, que trata do PCCS, que eu também disponibilizei atualizada para vocês. Vamos à questão. As questões integram o quadro de pessoal do Poder Judiciário, apenas os cargos de provimento efetivo. Falso. Cuidado, tá, gente? O quadro de pessoal tem provimento efetivo e provimento em comissão. A carreira, só cargo efetivo. Não existe cargo em comissão de carreira, só cargo efetivo. Por isso que o quadro tem cargos efetivos em comissão, a carreira só efetivos, de analistas e técnicos. B. A carreira judiciária é composta de cargos efetivos em comissão. Falso. A carreira, diferente do quadro, é composta apenas de cargos efetivos. C. Será reservado percentual de no mínimo 50% dos cargos em comissão aos servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. É a resposta certa. Esses 50% aí. Letra D. No âmbito da jurisdição do tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o 2º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita a nomeação ou designação para servir o magistrado determinante da incompatibilidade. Na verdade, não é 2º, é 3º grau. No caso de carga efetiva, que a incompatibilidade é apenas de atuar junto ao magistrado que provocou essa incompatibilidade. E a letra E, o servidor efetivo a ingressar no exercício do cargo público ficará sujeito ao estágio probatório por 24 meses para avaliação de sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. São 36 meses, como nós já tivemos oportunidade de salientar. Agora pede a questão 27 para marcarmos a incorreta. Vamos lá. O sistema de desenvolvimento e acompanhamento de carreiras dos cargos de provimento efetivo do Judiciário busca garantir a valorização dos servidores mediante a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento profissional em carreiras, que associem a progressão funcional, um sistema de qualificação e avaliação de desempenho por competência e mérito. Isso é verdadeiro, estamos buscando a incorreta. Caberá ao Tribunal de Justiça a manutenção do programa permanente de capacitação destinado à formação e ao aperfeiçoamento funcional, bem como ao desenvolvimento de competências,
visando a progressão funcional e a preparação dos servidores para desempenhar atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Verdadeiro. A remuneração dos cargos de provimento efetivo da carreira judiciária é composta pelo vencimento básico do cargo e pelas gratificações adicionais e vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei. Isso foi visto já na Lei Complementar 68, está refletido na Lei Complementar 568. A gratificação de indenização de transporte é devida aos oficiais de justiça, assistentes sociais e psicólogos, no percentual de 10% do padrão inicial da respectiva carreira, para fazer face às despesas com transportes e condução utilizados para o cumprimento de suas funções. Verdadeiro. E a letra E. O adicional de qualificação funcional destinado aos servidores efetivos e comissionados do Poder Judiciário em razão de conhecimentos adicionais adquiridos em ações de capacitação, em cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização em áreas de interesse da Justiça, a serem estabelecidas em resolução. O problema é que esse adicional de qualificação funcional é destinado apenas aos servidores efetivos e não aos comissionados, tá certo? Por isso, a letra E está falsa, e se está falsa, era a que nós buscávamos. Resposta certa, a letra E, tá certo? Bom, vamos dar uma pequena pausa e voltamos com algumas dúvidas surgidas na sua mensagem. Daqui a pouquinho nos vemos.